Bem-vindo mais uma vez às Talhas do Milagre. E como eu prometi no último vídeo, hoje nós começamos a encher as nossas talhas. Você já adquiriu o seu livro, As Talhas do Milagre, para experimentar a graça e a presença de Nossa Senhora na sua vida? Você vai aprender a encher as suas talhas. E hoje a gente vai começar a encher a nossa talha, hein? Qual é a primeira talha, Rogério? E por que as talhas do milagre? Bem, em primeiro lugar, para acontecer o milagre nas bodas de Caná, existiu uma tarefa. Nossa Senhora disse: fazei tudo o que ele vos disser. Existiu a parte daqueles que foram encher as talhas. Não sei se você já viu a foto de uma talha lá de Caná, da Galileia. É uma coisa muito pesada, é algo enorme, é uma pedra enorme. Com certeza deu bastante trabalho para aqueles homens. E eles fizeram várias viagens para conseguir encher as 6 talhas do milagre. Então existe a nossa parte, o que nós precisamos fazer. Fazer tudo o que ele vos disser. E ao encher as nossas talhas, ao caminhar com as talhas, nós vamos adquirindo o estado de graça, que eu vou explicar para você. É quando a alma da pessoa, é quando o ser humano está caminhando com Deus de forma plena, que nada lhe é impossível. Nenhuma graça de Deus passa por nós sem fazer efeito. Nós estamos em estado de graça. E encher as talhas nos leva a esse estado de graça, ou seja, nós vamos semanalmente nos preparando para chegar a Jesus com as nossas talhas cheias e pedir a Ele: Senhor, eu já não tenho vinho, já não tenho forças, eu preciso de cura, de libertação, eu tenho essa situação, eu apresento a Deus a minha intenção, entendeu? Por isso é importante você percorrer cada talha a cada semana, é a sua tarefa. É o seu empenho, é a sua vontade de ser de Deus, e Deus, é claro, vai olhar com alegria para o seu coração. Deus fecha o coração, vai dizer a palavra, aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E a gente vai conquistar esse coração despojado, contrito, arrependido diante de Deus, para que Ele possa realizar os seus milagres na nossa vida. Então vamos encher as talhas? Qual é a primeira talha, Rogéria? Vamos aprender hoje sobre a primeira talha. A primeira talha é o arrependimento dos nossos pecados. Tá vendo só? Como encher as talhas vai nos levar a um estado de graça, de contrição. Tá vendo só como encher as talhas vai te preparar para o seu milagre? Primeira talha, então, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós vamos caminhar semanalmente para que a gente realmente possa encher e encher assim muito bem cada talha que nós vamos aprender. Lembrando que essa homilia, aliás, é uma homilia de São Bernardo de Claraval, em que ele descreve as talhas. Então não é uma invenção minha, é São Bernardo que escreveu isso. A primeira talha que São Bernardo escreveu é a contrição. Então, o arrependimento dos nossos pecados. O Salmo 32, ele vai dizer assim: enquanto eu calei, enquanto eu fechei o meu coração, enquanto eu não coloquei para fora, eu adoeci. Está lá no Salmo 32. Enquanto a gente não fala a Deus dos nossos pecados, enquanto a gente não se arrepende, isso adoece a nossa alma. Isso faz mal para a gente. Por isso que a primeira talha precisa ser essa: o arrependimento dos nossos pecados. Quando na oração pessoal não falamos ao Senhor sobre nossas misérias e não lhe suplicamos que as cure, ou quando não expomos em nossas misérias na direção espiritual, quando ficamos calados porque a soberba fechou nossos lábios, a doença torna-se praticamente incurável. Veja só que lindo, né? Essa reflexão de Francisco Fernandes Carr
Carvajal. Ele diz, numa das suas reflexões, que quando a gente não fala, a gente vai adoece. É o que está no Salmo 32, que eu lhe falava há pouco. Adoece, engessa. Então, a primeira talha é pedir a Nossa Senhora, que é refúgio dos pecadores, a graça do acolhimento, da contrição de alma, pedindo a Nossa Senhora que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Tem uma história que está aqui no meu livro também, de Curadarse, né? Eu vou ler para você, tá bom? Estava diante de uma senhora que estava enlutada porque seu marido havia falecido. Aliás, ele havia se matado. O Curadarse chegou perto dela, São João Maria Vianney, Curadarse, e disse: salvou-se, ele salvou-se. Um gesto de incredulidade foi a resposta daquela senhora. Ela disse: como? Né? Ele não se salvou, né? Ele se matou. E ele disse de novo: ele está salvo. Mas por quê? Ela disse: é preciso que você reze por ele, porque ele está no purgatório. Mas ali, né, da ponte ao rio onde ele se lançou, ele recebeu o perdão. Porque a Santíssima Virgem, ele vai dizer, lhe alcançou essa graça. Lembre-se, Senhora, do mês de Maria, das orações feitas na sua casa. Algumas vezes seu marido, ainda que rebelde e irreligioso, ele acompanhou as orações e naquele momento ele ganhou o arrependimento. Olha que bonito, tá vendo só que nenhuma oração fica sem resposta? Nossa Senhora o visitou. Agora, a cada semana, ao preencher as nossas talhas, nós vamos pedir a Nossa Senhora uma virtude. Essa primeira semana, nós vamos pedir a virtude da humildade. Por que da humildade? Porque quando a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente tira a soberba do nosso coração. E retirando a soberba, a gente vai vivendo a virtude da humildade. Vamos pedir a virtude da humildade. E como a gente vai encher as talhas essa semana? Bom, em primeiro lugar, você vai rezar o texto todos os dias essa semana, combinado? Todos os dias. Como? Se possível, eu digo, se possível, de joelhos. Por que de joelhos? Porque de joelhos é a nossa penitência. Ah, mas eu não consigo me ajoelhar. Então, escolha uma outra penitência para você fazer. Não sei qual. Você vai escolher. A minha é essa, de joelhos. Rezar pelo menos um terço de joelhos. Pedir a Nossa Senhora a graça da humildade. Da humildade. E qual outra tarefa? Nós vamos também rezar o Salmo 50 da nossa Bíblia. Por que o Salmo 50 hoje? Porque o Salmo 50 é um salmo de arrependimento. É o salmo de Davi, depois que ele pecou, ele se arrependeu. Então, é uma oração de arrependimento. A gente vai rezar aqui, rapidinho, pelo menos um trechinho, e depois você vai continuar, tá bom? Pode ser? Salmo 50. Então, texto de joelhos, ou uma penitência que você escolher. Vamos pedir a graça da humildade e vamos rezar o Salmo 50. Vamos encher a nossa primeira talha. O Salmo 50 vai dizer: tende misericórdia de mim, Senhor, ó meu Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me no meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Você vai continuar essa oração, vai rezar e vai pedir a graça da contrição. Vai rezar o seu texto essa semana de joelhos e vai pedir a Nossa Senhora a graça da humildade. Você vai encher a sua primeira talha. Pode ser? Semana que vem a gente vai aprender a encher a segunda talha, se Deus quiser. Até lá. Seja fiel.